Henry ou Fred? Hambúrguer ou pizza? Caraca, se fosse churrasco eu ia ficar na dúvida. Churrasco churrasco é não mais tem como. machuca. Canedo, mandar um cala a boca Galvão ou pedir pro Alex Escobar parar de narrar jogo? Vai, levanta a mão. Vai, levanta a mão. O Pitbull pra jogar! Salve, rapaziada. Bate pronto na área. E se derrubar, É pênalti. estamos aqui hoje com ele, Vitor Canedo. Pô, uma honra te ter aqui no canal, meu mano. Tamo junto. Fala um pouco aí do que você faz, das suas redes sociais aí pra galera. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite aí, pô, show de bola. Cara, assim, um pouco de tudo, né? A gente tem que se definir, não pode restringir muito o que a gente faz. Então, assim, hoje eu sou um cara que estou atuando prioritariamente no Globoesporte.com, que agora passou a se chamar ge.globo, então Globoesporte.com é mais para ficar com a ideia do GE na cabeça. Cara, eu trabalho com futebol internacional lá desde 2010, desde 2008 como estagiário, e aí nesse tempo todo tive a oportunidade de fazer outras coisas, sendo ou repórter, ou redator, ou produtor, funções diferentes, já fui apresentador, já fui comentarista, e aí hoje, em agosto de 2020, tem um quadro lá no GE, que é o Bola Quadrada, um quadro na internet, uma pegada mais zoeira, de entretenimento. Antes da pandemia, antes da quarentena, tinha um quadro também no Tá Na Área, no Sport TV, e um outro no Seleção Sport TV, mas aí as coisas estão mudando, a gente vai ver como vai ficar daqui para frente. E redes sociais, Twitter e Instagram lá, @vcanedo, igual nos dois, para quem quiser, enfim, trocar uma ideia lá, zoar. Eu sou também mais... tenho a minha análise lá, tenho a minha opinião séria, mas também gosto de rir. E tento levar, cara, numa leveza, assim, né? Um clima pra gente não se estressar no dia a dia. Fala muito Com também dos certeza. uniformes, né? Que o time vão lançando aí. Todo dia eu acho que combinaram, né? Pra não lançarem times no mesmo dia e perderem espaço. Então todo dia tá tendo um lançamento de uniforme. Eu gosto pra caramba, sou um colecionador de camisas. Vi que vocês usam todos camisas aí, também curtem. Sim. Então, isso aí é uma piada, né? Não, tá falando do Tota. Eu vim por isso mesmo. Ele ainda falou, vou afrontar um cara aqui, ó, com essa camisa. Pô, é que eu fui pra lavar a camisa do Arsenal aqui, que eu tenho do Lacazette. Botei pra lavar hoje. Nova? É amarela, né? A nova eu comprei, mas ainda não chegou. Rapaziada, sem mais delongas, vamos começar essa resenha aqui com o Canedo. E Canedo, a gente queria saber de você como é que surgiu o amor pelo esporte, se teve alguma influência da sua família, do seu pai. Conta aí um pouquinho pra gente como surgiu o amor pelo esporte. Deve ter sido... Essa é uma história, assim, comum, né? Talvez no Brasil eu fui influenciado pelo futebol, pelo meu padrinho, que é o meu irmão, e não pelo meu pai. Meu pai não era muito fã de futebol, assim, mas... Pô, logo cedo, por causa do Fluminense, meu irmão, meu padrinho Fluminense, tricolor, então, poxa, já fui gostando, frequentando o estádio ali, quando comecei a fazer 9, 10, 11 anos, principalmente ali na época da Série C, época boa ali, ganhava todo jogo, né? Era só esconder que era da Série C, fala que você vai lá para ver o seu time ganhar todo jogo. Mas eu comecei aí ao estádio nessa época e, cara, dali em diante, pô, vocês são mais novos, mas não sei se vocês tiveram a cultura do jornal Lance. O jornal dedicado total a esportes. É diferente que você tem hoje um Globo, um Extra, você tem um caderno de esportes, que, sei lá, tem 4 páginas. O jornal Lance não, eram 20, 30 páginas. Então, todo dia, por R$1, R$1,50, comprava lá na banca e lia durante a aula. Então, cara, dali fui crescendo, meu vício já tinha na minha cabeça ali com 13 anos, 14 anos que eu queria, porque queria trabalhar com futebol. E a maneira mais fácil, um atalho, acho que é o jornalismo esportivo, né? Talento para jogar bola, todo mundo sonha, mas nem todo mundo tem. Porque, pô, toda criança, cara, que gosta de futebol, primeira opção é o quê? Você é jogador de futebol. Mas muitas das vezes a gente acha que a gente não consegue, né? Porque a gente é ruim mesmo.
Então, como que surgiu? Como que você decidiu que ia ser jornalista, que ia fazer a faculdade e tal? E aí viu que o futebol, como jogador, não ia dar certo e tentou ser jornalista. Descobri rápido, descobri cedo que não daria certo. Aí você começa a se perguntar se é só hobby ou se é uma coisa que você quer levar para a tua vida. Vai ser uma coisa que você vai ver quarta de noite, uma quinta, ou sábado ou domingo, ou tu quer aquilo de segunda a segunda na tua vida. Então eu tive essa certeza ali na adolescência e fui fazer jornalismo sem saber o que era jornalismo, como seria. Fui descobrindo tudo ao longo da faculdade, da carreira, de trabalho, de estágio, mas fui me apaixonando também pelo lado que o jornalismo oferece, né? Que você contar histórias, você poder afetar de alguma maneira a vida daquela pessoa com alguma coisa que você conta, alguma coisa que você fala. Então fui me apaixonando também não apenas pelo futebol, mas por contar histórias, por jornalismo e... Enfim, cara, tem que ter força de vontade pra caramba. E não sei se vocês todos aí são estudantes de jornalismo ou estão só aí pelo futebol, pela zoeira. Então é brabo, assim. O mercado não tá fácil, mas o que eu costumo dizer é que se você tiver determinado mesmo que aquilo vai ser a sua vida, eu digo, vai em frente, porque gente boa... cedo ou tarde consegue arrumar um espaço. O jornalismo que tem aquela pegada de ser marcante, marcar a vida de alguém. Pô, como exemplo mesmo, o Tottenham ano passado foi jogar contra o Ajax e o André Henning tava narrando o jogo, aqueles 3 gols do Lucas. Aquilo me marcou que eu nunca vou esquecer. Eu tava assistindo aquele jogo no celular dentro do carro, fiquei maluco e aquilo me marcou de certa forma. E essa é mais ou menos a ideia que passa pro jornalismo, né? Cara, você impactar na vida de alguém. Cara, pode ser uma coisinha pequena. Pode ser uma puta de uma história no Esporte Espetacular, que você conta a ideia de um moleque que saiu de uma periferia, de uma favela e venceu na vida. E você conta essa história desde o início, né? Você praticamente dá o cartaz, né? Uma reportagem no Esporte Espetacular que alguém vai estar assistindo e, pô, quero investir nesse moleque e vai mudar a vida dessa pessoa e daquela família. Como uma simples reportagem que você escreve e, cara, você recebe... enfim, elogios, cara, pô, não tinha pensado realmente por esse lado, pô, muito obrigado, agora tenho esses argumentos na discussão com os meus amigos, então, assim, qualquer coisa seja muito impactante ou não, mas que você influencie, afete positivamente a vida de alguém, eu acho muito legal. Agora, já falando pro seu lado jornalista, né, formado, você já foi selecionado para trabalhar em várias competições do futebol, como Copa do Mundo, Eurocopa, Libertadores. Como é que foi a sensação quando o teu chefe chegou pra falar assim, Canedo, tu vai pra Copa do Mundo, tu vai cobrir, tu vai trabalhar, como é que foi a tua sensação, cara? Pô, vou contar então a história da minha primeira grande competição que eu fiz internacional, né? Aquela que você viaja, você passa um mês fora de casa, que eu fui cobrir um Mundial Sub-20 em 2011 na Colômbia, e o Brasil tinha uma puta de uma seleção. O Neymar e o Lucas não foram, e ainda assim o Brasil foi campeão porque tinha o Oscar, o Felipe Coutinho, o Casemiro, o Dudu, o William José, o Alexandre Danilo nas laterais. Os caras estão bem aí na Europa hoje. Sim. E, cara, poxa, eu era um moleque, cara. Eu tinha 22 anos. Pô, tendo a responsabilidade de acompanhar uma seleção brasileira. Eu seria o único cara da Globo lá. Pelo menos até o Brasil chegar nas fases finais. Então, poxa, foi de uma alegria, assim. E aí, logo depois, no ano seguinte, por a chefia acreditar que eu tinha mandado bem, me mandou para a Eurocopa. E aí, pô, saí da Colômbia e já fui para a Polônia e para a Ucrânia com 23 anos. Pô, o que é isso, né? O que eu tô fazendo demais aqui? E aí, Copa do Mundo em 2014, eu já esperava trabalhar. Porque era no Brasil e sabia que a Globo inteira ia trabalhar, mas eu acabei dando uma sorte danada, porque eu fui escolhido para acompanhar a Alemanha. Então, cara, se tinha um brasileiro feliz lá no 7-1, esse era eu. Meu Deus. Eu ia ter a oportunidade de chegar na final. Enfim, a última mais recente foi a Copa do Mundo de 2018. Teve uma história pessoal legal que eu coloquei como meta desse ano, cobrir a Copa. E aí, enfim, recebi uma ligação no mesmo local que eu tinha escrito aquela meta, né? Eu recebi a ligação de que eu iria cobrir. Então, eu lembrei já na hora. Cara, são realizações, assim, que a gente conquista de pouquinho em pouquinho. E, cara, isso marca para sempre. Eu tenho guardado na memória não só os jogos que eu acompanhei, os caras que eu fiquei muito pertinho na zona mista,
pude fazer pergunta, mas sei lá, as viagens como um todo que te fazem também crescer e evoluir. Você passar um mês fora de casa sozinho, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Teve algum perrengue assim que você passou em alguma das competições que você cobriu? Pô, bastante, cara. Geralmente, assim, a gente ganha um carro em algumas cidades. Quando você vai fazer deslocamento para outras cidades, você tem que dirigir. Então, pô, assim, já acabou gasolina entre cidades da Polônia, cidades assim, Caraca. Não tenho a menor ideia de como se fala polonês e tal. Acabei conseguindo resolver com, enfim, ligações de telefone. E na Colômbia, que foi essa minha primeira cobertura, num dia de folga nossa, eu fui pra boate lá, né? Fui com uns amigos colombianos que eu fiz lá, amizade. E, cara, era Barranquilla o nome da cidade, onde até joga lá o Júnior Barranquilla, a seleção colombiana joga lá. Lá faz um calor danado e chove muito. E a cidade não tem estrutura. Choveu muito, bueiro já enche cedo. Começou a chover enquanto a gente estava dentro da boate. E aí, irmão, a gente só descobriu quando saiu, estava tudo alagado. Sei lá, 3, 4 da manhã, tivemos que empurrar carro. Pô, foi Mas, assim, história legal para contar que a gente leva... Fora umas outras impublicáveis aí. Por conta de amigos que estavam na viagem. Minha mulher já olhou toda aqui. A dona encrenca. Canedo, e o jornalismo também, cara, já te proporcionou muitas coisas boas, né? E você já conseguiu entrevistar o Seedorf, na época que ele estava jogando no Botafogo, e o Harry Kane na Copa de 2018, né, cara? Situações curiosas. A do Seedorf foi até... Assim que ele saiu do Botafogo, ou eu não lembro agora se foi... Ele já tinha saído do Botafogo, eu acho que ele já tinha sido demitido no Milan. Ele veio numa ação da Heineken para promover a Champions aqui no Brasil. Então a gente assistiu aos jogos daquele dia, que era mata-mata, dentro do Maracanã. Tinha ele, tinha o Morientes, tinham outros 2 jogadores. E aí, poxa, a gente teve a oportunidade de fazer... Enfim, pergunta o Seedorf, que é uma entidade na Champions também, ganhou o título por 3 times diferentes. E a situação do Harry Kane, assim, é uma história... Acabou dando tudo certo, poderia dar tudo errado. Era um domingo de manhã, então eu já dei essa sorte. E aí o Harry Kane fez um hat-trick. Quem se lembra do jogo foi Inglaterra e Panamá. Foram 2 gols de pênalti, 6-1, 2 gols de pênalti. O terceiro gol foi mó cagada. Bateu nas costas dele e entrou, e o juiz deu gol dele. Eu acho que então, não era assim, pra ser gol dele. Eu também acho que não. Mas enfim, foi. E aí o melhor do jogo é escolhido para dar uma entrevista antes do técnico. Normalmente os jogadores todos vão para a zona mista, né? Que é um corredor, a galera passa todo mundo junto. Quem quer parar para falar, para. Quem quer passar direto, passa. Mas o melhor em campo responde umas perguntinhas antes do técnico numa sala. Aí é um negócio mais organizado. Então, pô, eu já sabia que eram tipo 4 perguntas. Já fui com aquilo na minha cabeça, cara. Preciso de qualquer jeito fazer essa pergunta. Hoje é domingo, o cara fez 3 gols. O Fantástico tá vibrando totalmente com a Copa do Mundo. Então, assim, a minha missão na sala... a minha missão na sala era aparecer pro cara que escolhe as perguntas, porque tem isso. Eles dão prioridade para os jornalistas dos países envolvidos no jogo. Eu, do Brasil, não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu fiquei, meu irmão, acenando assim, maluco. Até na penúltima pergunta ele me passar o microfone, e aí eu já estava pensando, fiz a pergunta pro Harry Kane e ele levou na esportiva, porque se o Harry Kane quisesse me sacanear, poderia dar uma patada também, ou não entender. Eu ainda queria ter pedido para ele cantar um pouquinho, mas aí assim que eu terminei de fazer a pergunta, já tiraram o microfone da minha mão para passar para quem fosse fazer a última. Então, ainda queria fazer ele cantar um pouquinho, que ele pediu Dua Lipa e Calvin Harris. Pediu isso, exatamente. Se ele cantasse a música, era pra ter uma estátua tua lá na Globo, no Projac. Seria maneiro, né? Mas só de ele ter respondido já foi maneiro pra caramba. E o Tadeu Schmidt deu mão moral depois, não só na reportagem do dia do Fantástico, mas rede social, enfim,
A gente até ficou, enfim, amigo depois. Ele é um cara bem maneiro. Cara, e como ele reagiu? Ele reagiu de um jeito positivo, ele levou na brincadeira? Ele foi pego de surpresa, sabe? Tipo, caraca, não esperava, porque ele tinha que escolher uma música ali na hora. Então, assim, pô, não esperava que havia essa pergunta. Aí ele deve ter escolhido a música que ele deve ter ouvido antes do jogo, no headphone. A primeira que veio na cabeça dele. E manda um El Chan, né? Ô, Canedo, e com o Seedorf lá, foi mais tranquilo de entrevistar ele por conta dele falar português já? Tava mais tranquilo? Pra não treinar outro idioma? Foi, já tava combinado. Não, assim, com o Seedorf, assim, a gente já sabia que ele ia ter alguns minutos para atender a gente. Então, a gente se planejou, pensou nas perguntas antes. Naquela época, o GE transmitia Champions também, então a gente produziu um conteúdo para nossa transmissão, que a gente fazia. Foi bem legal. Uma história curiosa envolvendo o jogador é que eu tava, mas não tava. Eu tava no dia que o Messi perdeu aquele pênalti chutando por cima e a Argentina foi vice pro Chile pelo segundo ano seguido. E naquela zona mista, ele falou que nunca mais ia jogar pela seleção argentina. Eu tava, tipo, a 5 metros de quando ele falou isso. Só que ele fala tão baixo e ele falou só para um jornalista argentino. E, cara, ele saiu dali e eu comecei a ouvir um zum ali. Caraca, o que aconteceu? Pum, Messi falou isso. E aí, passei a informação para o nosso repórter, o Edgar Alencar, e ele deu isso logo depois. Tipo assim, foi quase instantâneo, deu isso numa entrada ao vivo no Sport TV. E, pô, o momento seria histórico, mas o Messi depois voltou atrás e acabou voltando para a seleção. Tu acabou de falar de Messi aí, tem aqui pra você que a gente deu uma olhada, né, antes. E já vimos que você trabalhou na final da Libertadores, que foi um clássico imenso, que foi o River Plate e Boca Juniors. E também um dos maiores clássicos do mundo, se não o maior, que é o Real Madrid e Barcelona, é o clássico. E como é que foi a diferença, a distância para você entre as duas torcidas nos dois jogos? Uma você estava a trabalho, a outra não, né? Conta aí, como é que foi para você a emoção de estar lá? Real e Barça, eu fui de férias e eu, tipo assim, se houvesse a oportunidade de viajar para a Europa, eu tentava de algum jeito encaixar Real Madrid e Barcelona, vai rolar nessa época, então vamos viajar nesse mês, vamos nos planejar, beleza. Então eu fui com a minha antiga namorada e fui com 2 amigos depois. Então eu já vi Real e Barça adoidado. Teve uma viagem que eu vi um Real e Barça quarta e outro sábado, que dei sorte. Caraca, meu sonho. Teve Copa do Rei e Campeonato Espanhol. E sim, Cristiano Ronaldo destruiu nos 2 jogos. Cara, mas assim, de fato, você observa nas cidades que existe uma rivalidade entre as cidades, mas quando você chega dentro do estádio é um pouco diferente. Até no metrô, indo para o jogo, os torcedores estão tranquilos, de boa, uniformizados, né? Tanto o torcedor no Real indo para o Camp Nou, quanto do Barcelona indo para o Bernabéu. Agora, muito mais pancada na Argentina, inclusive... estive lá no primeiro jogo, né? Aquele que foi 2-2 na Bombonera, jogo com torcida única, então só tinha torcedor do Boca, tanto nos arredores quanto dentro do estádio. E o jogo de volta, que era para ser, eu acho que 2 semanas depois, não aconteceu em virtude daquele episódio. O torcedor do River tacou uma garrafa, pegou no olho do Pablo Pérez, e aí ficou aquela confusão danada, não vai ter jogo, não teve. No dia seguinte, remarcaram, mas também não teve. O estádio encheu Boca de não novo, tinha né? condições. Sim, a galera toda chegou a ir pro jogo, fora que no dia anterior já tinha esperado 4 horas até ter alguma definição. Um pouco da nossa várzea, né? Nossa Comebol aí, um pouquinho. Exatamente. Mas, cara, a rivalidade é muito pesada. Na Argentina, pra mim, é o, sei lá, top 3 maiores clássicos do mundo e talvez top 1 ou top 2 de rivalidade, se pegar ali um da Turquia ou do, sei lá, da Grécia. Cara, até leva mesmo muito a sério a Grenal, rivalidade. não, é coisa de louco mesmo, é sinistro. E você, né, lá na Espanha, viu o clássico do Real Madrid e Barcelona, e é muito maneiro tu falar isso, cara, porque você estava lá de perto, você viu como a educação é muito diferente. O pessoal perto não tinha agressão, era só zoação, futebol, a torcida saudável, quanto esse negócio de briga, como tem qualquer jogo no Brasil, às vezes nem é clássico, como teve no Atlético Paranaense, Vasco, Curitiba e Fluminense. Uma briga danada que
na minha opinião, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu não concordo, nunca vou concordar com briga em estádio nem nada. Cultural, né? Assim, a gente, sei lá, cresce numa... É mais sociedade mesmo, que, enfim, uma coisa tá atrelada à outra, né? E ainda mais que o futebol, em tese, sempre a gente enxergou como aqueles 90 minutos ali que você tá no estádio, como vale tudo, aqui dentro vale tudo. Tudo bem, falar palavrão não tem o menor problema, mas a gente aprendeu ali que ali dentro valia tudo, né? Então, eu acho que as diferenças são mais culturais mesmo, a gente crescer com aquilo. Por outro lado, a atmosfera como torcedor aqui é muito melhor, porque o jogo é mais paixão, é mais sentido, mas esse outro lado da violência realmente é muito lamentável. É claro que ocorrem episódios de violência lá também, de forma mais isolada, né? Mas tem também, enfim, hooligan, barra brava, tem o cara que quer ser louco tem, mas daí vai ser uma minoria, né? Aqui tende a ser mais gente que está predisposta a arrumar alguma encrenca, e aqui no Maracanã mesmo, seja em clássico ou não, eu já presenciei vários episódios assim, muito lamentáveis de... o cara não quer nem ouvir o outro. Sei lá, simplesmente tá um torcedor do Flamengo... Então, torcedor do Flamengo passando no meio da torcida do Fluminense. Não é nem no meio da torcida, né? Na Eurico Rabelo, quem frequenta o Maracanã, é uma daquelas ruas ali do lado do Maracanã que fecham em dia de clássico. Só que o cara, ou por atalho, ou por, sei lá, tem que passar ali perto da casa dele, o cara tira a camisa e fica com a camisa, sei lá, ou enrolada no braço, ou dentro escondendo aqui na barriga. Mas aí tem uns torcedores, uns bandidinhos de organizada, que vem o cara e, meu irmão, sai correndo pra bater, como já se fosse era. Um absurdo. O cara tá ali, nossa, o cara tá numa rua com a camisa do outro time, olha, uau! E assim, é muito surreal. É absurdo. Não existe uma vontade de você querer perguntar pro cara, pô, o que você tá fazendo aqui, cara? Não é melhor você ir por lá? Os caras já juntam, exatamente. Já junta pra dar porrada sem nada, simplesmente porque o cara tá com outra camisa. Isso é surreal. Já gosta do problema, né? Já gosta de arranjar confusão. A galera tá ali pra isso, então essas são diferenças mais notáveis. E você já vivenciou alguma, tá ali trabalhando e do nada começa uma confusão ali perto de você? Trabalhando, não. Aqui no Brasil, trabalhei muito pouco por ter ficado esses 10 anos de futebol internacional. Mas como torcedor, sim. Frequentando o Maracanã, já vi episódios assim, muito lamentáveis mesmo, de briga, enfim, de porrada, que às vezes nem sai na imprensa, né? Mas de tão banal que é, às vezes. Mas já presenciei cenas lamentáveis e tenho todo o cuidado de levar... Tem um afilhado, né, que passou aí comigo de vez em quando, mas tem todo o cuidado clássico, tem pé atrás de levar, sempre fica esse receio, porque você não sabe, né, pode acontecer com você qualquer dia. Então, Canedo, a gente vai agora pro primeiro quadro aqui da entrevista, que se chama Debate Pronto. A gente aqui, cada um tem uma pergunta, a gente vai perguntar para você e você vai responder direto. Show? Show. Maior golaço que você já viu no estádio? Dodô, Fluminense, Arsenal da Argentina. Todo mundo sabe que gol é esse aí, né? Goleiro. Sim, pode ter tido algum gol mais bonito, mas quando você fala isso é o primeiro que eu lembro. Agora, um ídolo na infância. Na infância, né? Pode ser o Thierry Henry. Quando eu comecei a acompanhar futebol internacional e passei a torcer pro Arsenal, não é infância, né? Eu já tinha ali os 13 anos. Pô, mas antes disso, o Fluminense era muito ruim, cara. Não tinha nenhum jogador. Triste. Vou falar aqui, Magno Alves aí. Não dá, pode. Um jogador que passou pelo teu time que mais te fez passar raiva, assim, que você não conseguia engolir. Pode ser um no Arsenal e um no Fluminense, vai. O Arsenal, o Gervinho, o atacante, que é o careca cabeludo. Careca cabeludo. Cara, esse aí me deu muita raiva. Perdia muito gol, e do nada começou a fazer um monte de golaço lá no Parma. E no Fluminense, cara, foram muitos, né? Muitos. Mas eu posso citar um recente agora, o Júnior Dutra, que todo mundo lembra também. Pra mim, como tricolor, foi o Agenor, mano. Meu Deus do céu. Agenor foi bravo também. Nome forte. O Canedo, e agora nosso quadro se chama Prioridade. A gente aqui vai te dar duas opções, duas pessoas ou o que seja. Você só pode escolher um ou outro. Não vale ficar em cima do muro. Já é? Ok.
Preciso justificar? Se for alguma pergunta Não, mais delicada. pode justificar, pode justificar. Quem é mais bonito? Ribéry ou Dante? Cara, O Dante, né? O Dante é mais bonito, pô. Negão, cabeludão. O Ribéry ali, o sorriso ali não tem como. Sorriso Chega quebra. não, chega não. Perguntei porque a gente viu que você já tem foto com os dois. Ah, sim, é verdade. Foi cobrindo o Mundial de Clubes de 2013 lá no Marrocos, que eu cobri o Bayern. E aí, pô, fiquei parça lá do Rafinha e do Dante nos esportes, até para fazer reportagens legais. Mas o Ribéry não dá, não. Não dá. Joga muito. Jogou Não, muito. Mas, pô, ele... Tu falou do Prejudicado. Rafinha. Tu falou do Rafinha, só te fazer uma pergunta. O Rafinha te deu algum Gatorade lá? para aí, né? Cara. Agora o Canedo. Henry ou Fred? Fred, porque, pô, vi de perto, né? Acho que isso faz toda a diferença pro torcedor. Você tá no estádio, você comemorar um gol, é diferente você tá só pela TV. Eu nunca assisti a um jogo do Henry ao vivo, por exemplo. Ele já tinha, quando passei a ter a oportunidade de cobrir coisas, ele já estava na MLS, o aposentado. Então, o Fredão eu já devo ter visto mais de 50 gols ao vivo aí. Mas, quer dizer, talvez tenha exagerado, mas uns 30, uns 30 ou 40 eu vi. Agora é diferente, Canedo. Hambúrguer ou pizza? Caraca, pizza de longe, disparado. Mas churrasco, se fosse churrasco, eu ia ficar na dúvida. Churrasco churrasco é não mais tem como. machuca. Mandar um cala-boca Galvão ou pedir pro Alex Escobar parar de narrar jogo? O Escobar até brinca com hoje em dia, né? Ele brinca. Que isso foi uma aventura para ele, tentou, viu que não deu certo, beleza. E ele apresentando, irmão, nota 10, o cara é carisma puro, fez bola quadrada com a gente também, o cara é sensacional. Então, o Escobar, né? Com o Galvão não se mexe. Não se brinca. Meu sonho é tomar um cafezinho com o Escobar. Aparece lá nas gravações aí, pô. Pede pra ele fazer um Teresópolis. Pô, vem aqui na granja, pô, vem. Pagode ou rock? Boa pergunta, cara. Gosto muito dos dois. Vou ficar com rock, que é mais a minha infância e adolescência. Mas pagode eu passei a ouvir muito de, 7 anos pra cá. Fui várias tardezinhas, outros shows, Turma do Pagode. Então, assim, Sorriso Maroto. Já foi muita coisa, mas acho que rock eu curto mais tempo, né? O bom do pagode é sofrer, pô. Se não tem sofrência, não é pagode. Com certeza. E pra fechar, Canedo, o Canedo sem o jornalismo seria? Pô, sem jornalismo e, consequentemente, futebol, seria um cara bem mais triste. Poderia estar, feliz em outra profissão, poderia. Mas eu acho que hoje, se você me oferecesse, eu não aceitaria, não. É isso aí, pessoal. Palmas pro Canedo. Palmas pro Canedo. Valeu, galera. Ter aceitado o convite aqui no canal também. A gente admira muito ver o Bola Quadrada, você lá e todas as outras histórias aí. Tamo junto. Valeu você, rapaziada. Boa sorte aí pra quem for fazer jornalismo também. Valeu. Vai ralar um bocado, mas vale a pena. Ô, Canedo, então pede pra galera se inscrever no canal, por favor, cara. Não só se inscreva no canal, como ative o sininho e dê um like aí nesse vídeo. Isso aí. Obrigado. Não esquece de pela escutar força. o Canedo, hein? Valeu, gente. Valeu. Aquele abraço, hein? Tamo junto, irmão. Valeu. Canedo, Valeu. obrigadão. Tira essa Abração. camisa horrível aí, rapaz. Nessa